Muito boa noite, saudamos então a todos os irmãos ligados a mais este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande neste formato de bate-papo iniciarmos mais um encontro com estes dois amigos tão queridos, Claudir Cardoso e Nair Almeida. E como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e é a esta prece que neste momento convidamos a todos. Que possamos, onde quer que nós estejamos, no recesso de nossos lares, fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo por esta oportunidade de podermos mais uma vez nos reunirmos pelas teias da tecnologia, rogando a esta espiritualidade maior dos centros espíritas a que pertencemos e ao espírito protetor de cada um de nós, possam nos inspirar para que a matemática possa ser bem trabalhada e para que todos os que assistirem ao vivo e posteriormente possam em seus lares receber a mesma assistência. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto este trabalho. Que assim seja. Então, eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles e da Sociedade Espírita Caritas. Vamos, então, iniciar mais este trabalho, contando hoje com a presença de Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Nair Almeida, trabalhadora da Sociedade Espírita Caritas, minha companheira de trabalho, e uma amiga do Centro Espírita Joana de Ângeles de muitos e muitos anos. Né? Pode-se praticamente dizer que nós dois somos trabalhadores das duas casas. Né? E hoje, encerrando o importante capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre a misericórdia, sobre o perdão, com as três perguntas ao Espírito São Luís, este espírito luminar da codificação, perguntas de uma profundidade impressionante, porque nessas três perguntas o Espírito São Luís praticamente delimita os casos, enfim, muito limitados, aliás, em que nos é recomendado observar o mal, os defeitos, as imperfeições de outras pessoas. Então, justamente por ser um tema muito palpitante ainda hoje, em que a tendência é exercer o dedo julgador para todo lado, né? Especialmente nesta época de redes sociais, em que tudo isso se vulgariza e ficamos, muitos de nós, presos em tempo integral, esses ensinamentos de São Luís são muito oportunos. Mas antes de ingressarmos neles, nós vamos oportunizar aos nossos convidados também o seu boa noite. Boa noite, Nair. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Uma alegria nos reencontrarmos, mesmo virtualmente, para refletirmos a respeito desses textos de São Luís, as respostas que ele nos traz, para nós nos avaliarmos, né? Para nós olharmos as nossas atitudes, porque o Evangelho sempre nos convida a isso. É uma alegria estar aqui com esses amigos, com a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com a nossa Casa de Carazinho, com a Sociedade Espírita Caritas. União e fraternidade entre os corações amigos. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Claudir. Claudir, só liga o microfone, está desligado. Então, boa noite, João Paulo, boa noite, Nair. Como a Nair colocou, é uma alegria estarmos reunidos novamente nessas lives de domingo, último domingo de cada mês aí, e a gente tem a oportunidade de trazer as orientações,
do Evangelho para os nossos estudos, para a nossa reflexão, e a gente pode compartilhar com aquelas pessoas que, como nós, estão galgando aí o caminho do aprendizado, da evolução, né, do crescimento pessoal. Então, se já introduzimos que o nosso tópico trata de 3 perguntas a São Luís, vamos ver quais são elas, uma por uma. Então, a primeira delas, as respostas são bem curtas e profundas. Então, a primeira, lá do item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Interessante, né? Só da pergunta já daria um belo pano para manga. E a resposta de São Luís: seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Então, de uma profundidade ímpar, nos recomendando todas as reservas possíveis em comentar e observar o mal de outra pessoa, o que se linka àquela passagem evangélica lá do comecinho do capítulo, né? Que vale a pena a gente retomar, porque é bem pequenininha, né? Que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, ou seja, privadamente, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, né, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, a gente costuma lembrar mais dessa última partezinha, né? Que ensina aqui o perdão incondicional, mas a primeira parte é tão importante quanto, que é quando Jesus nos recomenda que se nós precisamos dar uma orientação aqui na resposta, São Luís fala nas almas que temos sob a nossa guarda, e pode ser inclusive um amigo, né, que está agindo de uma forma equivocada, que a gente faça isso em particular entre nós e ele. Nunca, né, espalhando esse mal, e quando espalhamos há o intuito de denegrir, mas fazer isso em particular, e se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, essa é a primeira Você pergunta. Precisa desbloquear seu iPhone antes. Desculpe, né? Essa inteligência artificial é um perigo. Começou a falar comigo, né? Então, Nair, o que tu tens a nos dizer sobre essa introdução aqui da nossa conversa? Essa introdução, João, é um respeito ao ser humano, né? Se você percebeu que ele está entrando por um caminho que não seria o mais correto, está tendo ações que, ao nosso ver, nós julgamos que não seja melhor, não saiamos para aí noticiando, denegrindo a imagem, mas chamemos esse amigo ou esse irmão em particular e tenhamos a coragem de dizer a ele, de fazer um convite para que ele repense a sua atitude, mas não sair ventilando,
o que nós julgamos necessário do nosso ponto, né, contrário ao nosso ponto de vista. Então, é uma recomendação muito importante, especialmente nos dias de hoje, que tudo é público. Nós não fazemos mais nada que não apareça no público. E também porque nós trataríamos o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser tratado. Acho que essa mensagem ali que Jesus, essa orientação que Jesus nos traz, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos sendo gentis, humanitários, indulgentes e praticando a caridade, chamando esse amigo, esse irmão à reflexão e não apontando o dedo e não denegrindo a sua imagem. Então, muito importante. Dá muitas boas reflexões em cima disso, meus amigos. Claudir, Essas colocações são importantes, nos faz lembrar a última reunião, a última live que nós tivemos, né? Que muitas pessoas se acham melhores do que os outros, se acham donos da razão, né? Muitas vezes, e inclusive acham que as pessoas têm que pensar como eles pensam, agir como eles agem, e não é bem assim a coisa, né? Até a Nair colocou muito bem, né? Que nós temos que ter essa percepção de entendimento dos outros, do outro, da outra pessoa, né? E o Evangelho ele é bem claro. A caridade, já falamos nisso em outros tópicos, a caridade não é somente você dar uma esmola, você ajudar alguém. A caridade é também você saber perdoar, compreender, entender o outro, tá? E não ser maledicente, não falar mal do outro, não julgar mal o outro. Essa é uma forma de caridade. Cada vez que a gente faz um comentário maldoso ou fala mal de alguém, né, nós estamos não sendo caridosos, não estamos agindo com a caridade. Porque nós sabemos, né, que a maledicência é um mal muito arraigado ainda, né, em muitas pessoas, mas provoca intriga, afasta as pessoas, desarmoniza. E nós temos que nos cuidar, porque às vezes um comentário que a gente faça, a gente está naquela conversa, às vezes até uma discussão, uma conversa, e a gente não se cuida, e às vezes um comentário que a gente pode fazer pode ser jocoso. Então, nós temos que estar muito, muito, muito atentos a essa questão de não falar mal do outro, de não estar comparando, não estar julgando o outro, né? É uma coisa bem interessante, é o dia a dia, né, João? É o dia a dia, nós já falamos nisso aqui, como é interessante ser cristão, ser espírita, ser cristão. Como a Anael disse, que a gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam, né? Certo? Então, é um cuidado que nós temos que ter. E isso faz parte da nossa evolução. É dia a dia, cuidar com o que a gente fala, com o que a gente diz, com como a gente age, não melindrar o outro, não prejudicar o outro. Quanta coisinha nesse meio aí, né? E o tema da misericórdia, né? Só um breve parênteses, né? Nesses dias aí de janeiro de 2025, os últimos dias, né? Ele está sendo debatido a nível internacional, né? Neste momento, em razão do que aconteceu num culto lá nos Estados Unidos com a presença do presidente recém-empossado, porque a bispa, não sei como se chama aqui, estava presidindo o culto, lhe pediu misericórdia para os imigrantes, né? Então isso já gerou uma politização, infelizmente, da questão, como tem ocorrido, né? Mas o tema da misericórdia.
né? É um É, filtro e não, excelente, esse da misericórdia, para a gente avaliar, inclusive, decisões políticas, né? e não Então, só misericórdia, repensar um pouco mais no outro, né? Porque, na sim, verdade, o presidente eleito lá, ele está tomando atitudes que vai prejudicar pessoas íntegras, pessoas que ele julga aquele imigrante, aquela pessoa, taxou ele de uma forma e que só ele tem razão. Pô, o cara é um criminoso, às vezes não é nada disso, às vezes é um trabalhador, às vezes alguém que não conseguiu um visto ali para o país, tal e coisa, e aí ele vai ser taxado, né? Porque existem alguns que não são bons elementos, mas então ele está julgando de sim, acordo com o que ele acha. E ele está se achando todo poderoso. sim. Olha, o que é isso, É, né? na verdade, como isso desperta aí certas paixões, né? A minha ideia foi só a minha lembrança de que o tema da misericórdia está na mídia, né? Mas Serve, é atual, né, João? É é, atual. Está na ela televisão, serve está dando toda hora isso. serve para a gente pensar, né, Claudir, as nossas cidades estão cheias de imigrantes, né? Sim. Eu, por sinal, sou filho de um imigrante uruguaio, né? Ah, e graças a Deus, nós brasileiros, como nós recebemos bem, né? Ali em Passo Fundo, tantos têm, né? Ah, Somos um povo, nesse ponto de vista, muito especial. Temos muitas mazelas, tem muito egoísmo ainda no Brasil, né? Muito preconceito, muito machismo, né? Mas xenofobia, graças a Deus, né? É um mal que é muito pequeno no Brasil, né? A gente recebe esses irmãos. Até há poucas semanas atrás, lá na minha profissão, tivemos um caso que nunca tinha acontecido, que foi uma menina estrangeira que entrou no Brasil e acabou numa casa de acolhimento. Querendo voltar para casa, coitadinha, né? Ela era argentina e nós tivemos que virar o mundo assim para conseguir resolver isso rapidamente e graças a Deus conseguimos, né? Então, se já é difícil um caso de uma criança ou adolescente que tem que ser acolhido quando é da própria cidade, imagina do estrangeiro. Isso foi um terror, né? Mas é um fenômeno que estava acontecendo e eu comentei com a juíza que eu trabalho, ó, esse know-how que nós criamos, vamos deixar anotadinho na agenda, porque vamos precisar usar de novo. Né? É um fenômeno, a migração, até porque o espiritismo é progressista pra caramba, né? Lá no primeiro Congresso Espírita de Barcelona, se eu não me engano, foi em 1884, a secretária foi a Amália Domingues Soler, né? Uma das teses aprovadas naquele congresso foi a abolição das fronteiras nacionais, porque nós espíritas sabemos que não tem nada a ver, né, para um espírito imortal. Então, realmente, o espiritismo nesse ponto é muito progressista também, né? Enfim, E a verdadeira eu fui o caridade, culpado de João, nós a dar uma, caridade, né? uma, Não, mas uma bela é a escapada do caridade, tema, né? Mas mas que tem a ver com a não é misericórdia. escapada. Com certeza, né? Nós temos que pensar no outro. Tu não pode estar taxando o outro, julgando o outro de acordo com aquilo que você acha e você quer. Não pode ser assim, né? Eu acho que nós temos que ter um acolhimento. Vocês acolheram bem essa menina, conseguiram, né, colocar ela, graças a Deus. Que bom que tem pessoas, né, que têm a felicidade de encontrar pessoas boas no seu caminho. Essa moça foi uma delas, encontrou vocês, né? Por quê? Porque a doutrina espírita nos faculta isso. Ela nos mostra que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais. Tu acabou de falar, sem fronteiras. O amor de irmãos, de espíritos, é fantástico. Isso é uma coisa apaixonante que a gente falaria a noite toda, né? É. E tem um livro espetacular que eu comprei, que tá
esperando para ler, né? O primeiro está aqui. Não vão conseguir ler. Ele, Não, não. ele Qual o desbota, né? nome? É Espírito sob investigação do Carlos Sete Bastos, em que ele fez uma pesquisa histórica sobre a vida de Kardec antes de adotar o nome Kardec, né? Enquanto Rivail, uma pesquisa histórica da época da codificação, né? Descobrindo quem foram os médiums, etc., né? E o livro seguinte é Espiritismo sob Investigação. O Carlos Sete Bastos é um pesquisador espírita, né? E no Espiritismo sob Investigação, ele traz esse histórico dos congressos espíritas internacionais, né? Eu estou lendo primeiro esse no meu ritmo, que infelizmente eu tenho pouco tempo para ler, mas eu estou louco para chegar no outro, né? Saber a história desses congressos, né? Leon Denis se tornou Leon Denis graças ao Congresso Espírita de Paris, se não me engano, de 1889, onde ele teve muito destaque, né? E ele foi convidado lá naquele congresso a escrever um livro sobre aquelas teses que ele tinha apresentado, e saiu disso Depois da Morte, né? O clássico. E o Depois da Morte mostrou para ele o potencial de escritor que ele tinha, e saiu tudo aquilo, né? Graças a um congresso espírita. Mas vamos lá para a segunda pergunta, né? Feita para São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles quando não sejam divulgadas? Veja, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso, né? Seria ingenuidade. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para isso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Vejam, parece que estão descrevendo as redes sociais de hoje, né? Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Né? Então, aí, a segunda regra. Primeira regra, se tem que dizer para alguém, chama em particular, com o mínimo de divulgação possível. Segunda regra, se não é o caso de chamar a pessoa para conversar, né? Seja, enfim, por N motivos, por não termos intimidade, por mesmo tendo alguma intimidade, por sabermos que não adianta chegar naquele momento que não está maduro, seja por ser alguém desconhecido da gente, né? Mas quando observamos o mal, é útil, senão seria ingenuidade, né? O mal ainda é muito presente na Terra, mas quando não tiver nenhuma utilidade em divulgar, que a gente se limite a observar para o nosso crescimento, para saber se nós mesmos não merecemos a mesma crítica, se não temos um defeito parecido, até para estudarmos o nosso móvel que está nos conduzindo a olhar esse mal, se não é uma malevolência, enfim, de ficar feliz com a desgraça do outro, né? Então, para o nosso próprio proveito, segunda regra, né? Sem divulgar, né? Não para botar no Instagram ou no Facebook, né? Ou mesmo num grupo de WhatsApp, que se usa muito também para maledicência. Nair, o que tu acha? Eu acho
que esse tema é um tema necessário nos dias atuais. Nós não somos ingênuos, nós enxergamos o mal. Agora, com que intenção e como eu ajo para ter misericórdia por aquele que está cometendo o mal? Porque eu me arvoroto em juiz julgador. Isso nós temos que olhar. Nós temos que ter compaixão, piedade, Pai. Porque Jesus nos ensina: perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E também tem uma regra que a gente vai aprendendo com a maturidade. Eu acho que dos 3 aqui eu estou na mais longeva. Só o tempo, meus amigos, só as experiências, só a vida vai nos ensinando a proposta de Jesus. Não faça o outro que não gostaria que o outro vos fizesse. E eu tenho refletido, meus amigos, que se para mim crescer eu preciso denegrir o meu semelhante, não vale a pena. E quando eu falo do Claudir, falo denegrindo a imagem do Claudir, denegrindo a imagem de João Paulo. Eu estou falando mais de mim, das minhas intenções, do que vai dentro do meu coração. A atitude de Jesus era chamava à parte, orientava, sabia, e nós temos que entender que somos reencarnacionistas. Cada ser humano está num processo de evolução. Cada ser humano vai entender a vida pelo seu olhar, pelas suas experiências. E quando a gente vai amadurecendo e vai enxergando o que nós vemos no mundo hoje que nos assusta, eu não devo vibrar na mesma sintonia. Eu devo me apiedar. Não é que eu não seja tola e não enxergue. E o que eu posso fazer para melhorar e para vencer dentro de mim aquilo que reflete e me incomoda tanto no outro? É misericórdia, amigos. É misericórdia, piedade. Eu vejo hoje por esse lado. Quando eu leio algumas coisas nas redes sociais, que a gente não tem muito tempo, ou quando eu assisto um noticiário que me assusta, eu oro, peço ao Pai misericórdia. Porque a gente não sabe, nós somos mãe, avós, temos filhos, nós não sabemos o que o mundo vai trazer. Então, eu tenho misericórdia. Não vale a pena espalhar o mal. E aqueles que nós criticamos, nós somos responsáveis pelo progresso daqueles que Jesus colocou diante dos nossos olhos. O que nós podemos fazer? Orar. Orar e trabalhar em nós. Olhar e trabalhar a nossa intimidade. Acho que é misericórdia, amigos. Gostei da colocação, trabalhar em nós. Eu acho que é em nós que a gente tem que trabalhar isso, é verdade. Né? Essa é a primeira reflexão. Muito interessante. É isso aí. E a última pergunta, as 3 são curtinhas, em pergunta e em resposta, né? Mas muito certeiras. Então, o capítulo 10 encerra com essa pergunta. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Interessante. Essa questão é muito delicada, destacou São Luís. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias,
desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís. Então, isso é um espectro bem grande, parte desde uma situação aguda, em que, por exemplo, quando nós observamos alguém chegar armado num local, é óbvio, né? Que tem que fazer o alarme, né? Mas é algo realmente tormentoso nesse período que nós estamos vivendo, especialmente quando a disseminação de notícias falsas se torna um hábito, né? Quando alertar, de que maneira alertar, né? Então, realmente é um período bem complexo, né? Essas colocações me fazem lembrar, João, um texto que no início da doutrina espírita, quando comecei a trilhar, aí há 5 anos atrás, só 5 aninhos atrás, quando me tornei espírita, né? Que é as três peneiras. Acho que vocês conhecem, a maioria das pessoas conhecem as três peneiras do Sócrates, né? Aonde aquele discípulo chegou para o Sócrates e ia falar algo sobre alguém. E o Sócrates não deixou ele falar, né? Espere um pouco, né? Você já passou essa informação pelas três peneiras? E o cara parou, mas como assim três peneiras? A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza que você vai me contar a verdade? E o cara, não sei, ouvi falar. A segunda é a bondade, tá? O que você vai falar tem algo de bom? Ajuda alguém? Você gostaria que agisse com você da mesma forma? E ele ficou meio assim. E a terceira peneira é a necessidade. É necessário, vai resolver alguma coisa, vai ajudar alguma coisa, vai melhorar alguém com isso que você vai me contar? Então, é bem interessante, né? As três peneiras. E é bem por aí. Nós temos que levar a crivo da nossa razão, pensar em nós mesmos, como nós estamos agindo, e se aquilo que a gente vai fazer, vai falar, vai ajudar alguém, vai beneficiar alguém, se é verdade. Entenderam? Como já foi colocado, tu mesmo colocou no início, né, João? Será que é verdade? Será que e se é benéfico? Se não é um orgulho, se não é, às vezes, maledicência da nossa parte, querer ferir alguém, machucar alguém, ou querer ser mais do que alguém, se mostrar mais do que alguém, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, diz Jesus, né? Quantos exemplos a gente tem? Então, a Anair ela foi cirúrgica antes, né? Pensar em nós. Como nós estamos agindo. Então, tudo é para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Não julgar, não se achar superior a ninguém. Fazer sempre a caridade, a bondade, ser bom. Né? É preferível se calar, ficar calado muitas vezes, do que falar uma bobagem. E a palavra que você atirou não volta mais. É que nem uma pedra que você atirou no rio, né? Não volta nunca mais. E daí? Eu queria falar alguma coisa sobre essa questão aqui, trazer um pequeno exemplo, né? Se as imperfeições só prejudicam, então não teria, só prejudicam a pessoa, não teria nenhum benefício para a sociedade, para a comunidade divulgar. Agora, se a sua atitude está prejudicando uma coletividade, ou até mesmo uma família, casos dentro da família, que acontece tantos casos dentro da família, aí sim nós temos que tomar uma atitude. Quando eu falo em necessidade, eu falo em misericórdia, porque nós temos que ter misericórdia com quem está fazendo a adulteração dela. Vamos pegar uma coisa que é primordial, é o leite.
o leite que as crianças mamam na mamadeira. Se eu souber que alguém está adicionando algo no leite para adulterar, para lucrar, para ter proveito em cima daquela necessidade que o ser humano tem de consumir, aí eu devo, né? Aí é outra coisa, porque muitos estão sendo prejudicados. Então, é nesse sentido. Então, nós temos que ter uma lucidez na análise, porque sempre um número maior vai ser beneficiado quando nós conseguimos alertar essa situação. Daí o ponto de vista é que a gente tem que ver profundamente quando nós devemos agir e quando nós devemos calar. Então, são coisas muito tênues, muito profundas. Há momentos que há necessidade de falar e há momentos que há necessidade de calar. E a gente chegar a esse equilíbrio, a esse bom senso, é que a doutrina espírita nos convida, né? A avaliar o fato, passar, sim, Claudir, pelas três peneiras de Sócrates. É uma lucidez que nós vamos desenvolvendo, né, na análise dessas questões humanas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês, meus amigos, que eu me aquedo daquele que adultera para se beneficiar. Porque, como Jesus dizia, ele não sabe o que faz. E como Jesus também alertava, que é a cada um segundo as suas obras. Eu não faço para o outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse. Porque tudo que eu fizer para o outro, estou fazendo também a mim mesma. Então, são pontos muito tênues que a gente tem que refletir bastante, né? Discernir seria a palavra. O que vocês acham? Eu acho assim, para chegar a esse ponto, Nair, a doutrina espírita nos mostra um caminho: autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer, você tem que estudar, você tem que aprender. Tá? E isso a cada dia, porque quando você tem autoconhecimento, tá? Você está assim, digamos assim, dotado de uma capacidade de discernir, de refletir, de parar, de analisar, e isso vai entrar dentro da caridade, porque a caridade nos faz ter esse olhar, do olhar do autoconhecimento, né? E se a gente não aprender a estudar, a ter um autoconhecimento, a gente não consegue chegar neste ponto profundo aí de conseguir, né, discernir e raciocinar e fazer as coisas como devem ser feitas. E um ponto que eu coloco, né, na linha do que a Nair trouxe, já que esse nosso material ficará disponível, né? E esse é mais um ponto da minha profissão que tem uma circunstância em que simplesmente por se suspeitar a gente já precisa comunicar, que é sempre que se suspeita por qualquer indício que uma criança foi vítima de qualquer tipo de violência, seja por uma mudança de comportamento, alguma marca, qualquer relato que a criança traga, existe o dever legal de notificação, né? De qualquer pessoa que tomar conhecimento, especialmente alguma pessoa profissional que presta qualquer tipo de atendimento daquela criança, né? Especialmente nas escolas, porque no passado as pessoas não queriam se incomodar, né? E aí eu já ouvia isso muito de profissionais de escola. Como é que eu ia notificar se eu não tenho certeza? Aí me dava vontade, né, de, né,
Não é tua função ter certeza, a tua função é comunicar para que outros investiguem e para que uma criança que traz ali o que ela consegue trazer, às vezes muito pouquinho, né? É a voz dela que tem que ser valorizada. Então, nesse ponto, né, você interpreta essa orientação de São Luís aí, da última pergunta, no sentido de que a mera suspeita enseja a notificação por outro conselho tutelar, né? Então, esse ponto João, só uma eu sou colocação. obrigado a trazer. Talvez, talvez tu me ajude, Anair, também. É mais ou menos assim, o que me assusta não é a atitude do mal, o crescimento do mal, mas o silêncio dos bons, né? Não é por aí? Martin Luther King já dizia, né? Isso. Então tem muitas pessoas boas que preferem não se envolver, né? Para quê? Para ficarem ali ociosos ou com medo, não, por não agir. Acho que nós temos que agir, nós temos que ser bons sempre, temos que ser íntegros, temos que ser honestos, temos que dar o exemplo, né, em todas as situações. Essas que vocês colocarem é uma delas. Então, né, o que assusta não é o crescimento dos maus, tá, mas o silêncio dos bons. Tem muitas pessoas boas que não querem se envolver, não querem agir, não querem fazer as coisas, né? E é isso, meus queridos amigos, o tempo passa e passou, passou o nosso tempo, né? Nessa conversa que fluiu, enfim, a gente acabou abordando outros assuntos, mas todos eles muito interligados com o tema principal, muito pertinentes, né? Então foi muito proveitoso e para mim uma alegria de ter estado junto com vocês nessa noite, né? Nesse trabalho. E eu já me despeço de todos os que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo, expressando a minha gratidão e o desejo de que tenha sido proveitoso para todos. Eu passo então para o Claudir se despedir e no fim o Anair, que comparece mais, enfim, raras vezes, né? E ela está mais preparada, está mais Vamos preparada. aproveitá-la para a prece final também. Claudir. Com certeza, a Nair está mais preparada. Gente, só agradecendo mesmo a nossa vontade aqui de refletir realmente sobre as colocações do Evangelho e aplicando elas no nosso dia a dia, né? Principalmente nessa época de tantas arbitrariedades, de tantos desencontros, de tantas notícias aí que a gente está vendo aí, como o João colocou aí no mundo todo, né? E eu acredito que 2025 vai ser um ano que vai ser testada aí a nossa fé. A nossa fé vai ser testada nesse 2025. Então, o quanto antes a gente se conscientizar de que somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa caminhada, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? Quanto antes nós nos conscientizarmos que temos que estudar, evoluir, crescer, nos melhorar, melhor para nós. Que aí a gente vai se fortalecer e vai conseguir enfrentar todas as adversidades que nos cercam aí. E vamos tratar os outros melhores também. Porque aí a gente melhora interiormente e melhorando interiormente a gente consegue atingir também exteriormente as pessoas. Ou seja, sermos realmente cristãos, seguimos o Evangelho de Jesus. Grande abraço a todos e até o próximo último domingo do mês que vem. Então, prezados amigos, é com gratidão a Deus, nosso Pai, ao bondoso Mestre Jesus, que nós juntos elevamos o nosso pensamento, pedindo ao coração amoroso de Jesus que olhe pela humanidade terrena, para que todos nós possamos encontrar o ponto de equilíbrio, que nós possamos mergulhar a nossa mente, o nosso coração
na proposta de Jesus para nos auto-iluminarmos e fazer com que brilhe a nossa luz, levando a luz do esclarecimento, da misericórdia, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão por todos os lugares por onde nós transitarmos. Pai de amor e bondade, mestre, irmão, amigo, se conosco em todos os momentos da nossa existência e que a tua paz possa serenar a nossa mente e os nossos corações e a todos os lares que esta mensagem entrar, que a tua luz se faça presente ali, harmonizando, acolhendo e curando as dores da alma desta humanidade tão sofredora e tão desviada da tua proposta. Ajuda-nos a permanecermos firmes no propósito de levar a tua mensagem, mas mais do que levar, nos esforçarmos para viver. Gratidão aos amigos e uma boa noite a todos. Muito boa noite.